Sou o professor Bruno, você já me conhece. Nas últimas videoaulas eu acho que eu não apareci aqui, mas eu dei uma ajeitada aí. Agora vocês estão conseguindo ver o meu rostinho bonito. Na última aula a gente aprendeu sobre os conceitos do comando escreva, comando leia e também concatenar, certo? E as tipagens de variáveis e como declarar uma variável. Na aula de hoje a gente vai um pouquinho além e a gente vai começar a aprender sobre os operadores aritméticos ou operadores matemáticos que o Portugal Studio, no caso, utiliza. A gente já está aqui na nossa tela inicial, como de praxe. A gente vai abrir um novo arquivo. E aqui agora a gente vai começar a criar as nossas variáveis. No caso aqui, ó, deixa eu colocar aqui o que a gente vai fazer na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai asterisco barra. A gente vai, no caso aqui, ó, criar um algoritmo que calcule a soma de dois números, certo? Então, geralmente todos os cursos de programação, para apresentar os conceitos básicos da técnica e lógica de programação, sempre começa com ensinos básicos e vai avançando ao decorrer do tempo. Então, um dos motivos da gente começar com os operadores aritméticos é justamente com a soma, porque a primeira coisa que a gente aprende a calcular na escola, lá na alfabetização, a primeira série, é justamente a somar valores, no caso, né? Somar 1 mais 1, 2 mais 2 e por aí vai. Então aqui, já que a gente vai criar um algoritmo que some dois valores, então a gente vai precisar de pelo menos 3 variáveis. O número 1, o número 2 e o variável soma para armazenar os valores da interação entre o número 1 e o número 2. Então a gente vai precisar de 3 variáveis no caso, né? Número 1, número 2 e a nossa soma. Então criamos as nossas 3 variáveis. Agora a gente vai começar a mandar os nossos comandos escrevas, como na última aula a gente aprendeu, né? Então aqui a gente vai ter o primeiro escreva, certo? Então aqui, ó, vamos calcular não, né? Vamos somar dois números. E a gente vai dar agora um outro escreva. Para agora a gente pedir para o usuário digite o primeiro número, certo? Aí aqui a gente manda o nosso comando leia para armazenar o valor digitado pelo usuário na nossa primeira variável, número 1. A gente pode dar aqui, ó, um Ctrl C, no caso aqui Command C, né? E um Command V. E aqui a gente muda para segundo. E aqui também número 2. Tá pronto o nosso algoritmo aqui. Então a gente criou as nossas variáveis, número 1, número 2 e a soma do tipo inteiro. Apresentamos duas mensagens, vamos somar dois números e pedindo para o usuário digitar o primeiro número. Mandamos ler esse primeiro número. Depois pedimos para o usuário digitar o segundo número. Mandamos ler o segundo número, certo? Agora falta a gente mandar exibir esses valores no caso, né? Então se eu der um escreva aqui e pedir para ele exibir, na verdade a gente vai aprender uma coisa agora também, né? Se eu pedir para exibir número 1 e número 2 e der um executar aqui, ó. Então, aqui nós temos alguns problemas nesse algoritmo da forma que a gente escreveu aqui, que a gente vai começar a corrigir. E vocês vão começar a perceber como é simples a questão da lógica e técnica da programação. Tudo é intuitivo. Então, basta você imaginar a forma com que você escreveria no seu caderno, numa folha qualquer, e você tentar transportar para cá, para o algoritmo. Então, percebam que as duas mensagens, tanto a primeira quanto a segunda, elas estão em sequência. Não teve uma quebra de linha e nem espaçamento entre elas. Então, vai sair assim, ó. Vamos somar dois números, ponto, digite o primeiro número. Então, saiu tudo junto. Então, se eu digitar aqui 5, der um Enter, aí ele pede o segundo número, no caso, digite o segundo número. Se eu colocar 2 e der um Enter, ele automaticamente armazenou o número 1 e o número 2, que foi 5 e 2, e exibiu. Só que tem outro problema aqui agora, que ele exibiu um depois do outro.
também sem quebra de linha, também sem espaçamento, o que isso acarreta num problema, porque a gente não digitou o número 52, a gente digitou dois números distintos, 5 e 2, só que você tem que mostrar para o algoritmo a maneira com que você quer que ele execute os seus comandos. Então, baseado nesses erros que a gente viu aqui agora, a gente vai começar a corrigir e vocês vão ver como é que é muito simples fazer uma programação de códigos e de algoritmos. É claro que simplórios, mas vocês vão começar a perceber a maneira com que você pode escrever os seus códigos já pensando em corrigir esses simples erros. Então, primeiro de tudo, no Portugal Studio, se eu não me engano, em quase todas as linguagens de programação, tem uma maneira com que a gente utiliza a quebra de linha. Em algumas linguagens vai ser o ln, em outras vai ser o n, vai ser o println ou printn e por aí vai. No Portugal Studio, a gente pode utilizar o comando escreva e colocar *n. O que é o *n? Justamente eu estou sinalizando no meu algoritmo que após a primeira mensagem, eu quero que a próxima instrução venha na linha posterior a ela e não na mesma linha, ou seja, uma quebra de linha. Então, se a gente executar aqui, ó, perceba agora que os comandos, as mensagens, veio na primeira linha e depois na segunda linha. Então, a gente já corrige um problema. Só que ficaria chato toda vez que você quer quebrar uma linha, você escrever sempre um código novo com uma linha nova de instrução chamada escreva *n. Você pode fazer de outras maneiras também. Se a gente apagar aqui, ó, deixa eu parar a execução. Como eu quero quebrar a linha após essa mensagem, eu posso simplesmente colocar o meu *n aqui. E se eu executar, ele vai mostrar da mesma maneira essa quebra de linha. Claro, se você estiver mostrando um valor de uma variável ao final da mensagem, concatenando com a mensagem, você não vai querer quebrar essa linha antes, no caso da sua variável ser exibida, porque o *n ele tem que ser escrito dentro das aspas duplas, ou seja, ele é escrito como uma mensagem e aí o algoritmo do Portugal Studio, no caso, entende que aquele *n vai ser uma quebra de linha. Então, no caso, para esses casos, a gente pode fazer diferente, ó. A gente pode vir aqui, apagar, e aqui na instrução de baixo, logo no início, a gente coloca o nosso *n. E se a gente executar, o resultado vai ser o mesmo. Então, você tem aí 3 maneiras simples de você fazer essa quebra de linha. Colocando o novo comando escreva, para fazer a quebra de linha, colocando o *n após a primeira mensagem e colocando o *n no início da segunda mensagem. Então, toda vez que aparecer o *n, o Portugal vai identificar que você quer fazer uma quebra de linha. Então, a gente já corrigiu o nosso primeiro problema aí, que é essa quebra de linha. O segundo problema é na hora que a gente exibe os valores das nossas variáveis. Como está bem simplório, ó, já que a gente aprendeu agora como é que faz a quebra de linha, a gente pode simplesmente aqui, ó, concatenar 2 vezes e aqui dentro a gente colocar o nosso *n, certo? Então a gente mandou exibir o valor da primeira variável, concatenamos com a mensagem, que essa mensagem vai ser a quebra de linha, e mandamos concatenar com o valor da segunda mensagem, da segunda variável. Então, se a gente executar, ó, eu vou digitar os mesmos valores, o primeiro número 5 e o segundo número 2. Ele acusou um erro aqui, deixa eu ver o porquê. Tipo incompatível, não é possível uma expressão inteira, 5 é uma expressão... Ué, tá faltando nada, não? Será que aqui o contrabarra só aceita vírgula? No caso aqui, o *n só concatena, no caso, essa mensagem com vírgula. Não entendi por quê. Porque a gente pode concatenar tanto com mais, quanto com menos, com vírgula, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, mas agora deu certo. Então perceba que eu consegui mostrar agora os valores que eu queria, 5 e 2. Só que em linhas diferentes, que antes aparecia o número 52, mas no momento nenhum eu tinha digitado o número 52, e agora está aparecendo justamente os valores que eu coloquei, que é o 5 e o 2. Só que o intuito dessa aula é a soma, é a gente somar esses valores. Então até então a gente só pediu para o usuário digitar os valores e exibir os valores. No caso, para a gente fazer a nossa soma,
a gente tem os operadores matemáticos, ou operadores aritméticos que o Portugal Studio recebe. O primeiro deles é o sinal de soma, que a gente já aprendeu. O segundo vai ser o sinal de menos. O terceiro vai ser o sinal de vezes, só que aqui, como não tem o vezes, a gente utiliza o asterisco, certo? Então, toda vez que você quer multiplicar valores no Portugal Web Studio, e se eu não me engano, na maioria das linguagens de programação, você vai utilizar o asterisco. E o quarto é a nossa barra, que no caso é para divisão. Então, se eu quiser dividir dois valores, eu vou utilizar a barra. Lembrando que essa é a barra e essa aqui é a contrabarra. Perceba que são diferentes. Uma é da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda, certo? Então, quando eu quiser dar contrabarra N, é esses valores. E quando eu quiser dividir, é a barra que eu vou utilizar. Nós temos também o sinal da porcentagem. Para que serve o sinal da porcentagem? O sinal da porcentagem é para quando você quiser dividir os valores, mas você não quer o resultado do quociente, você quer o resultado do resto. É muito utilizado quando você precisa calcular se o número é primo ou não, por exemplo, porque o número só é primo quando o resto da divisão de um número pelo outro é zero. Então, se for qualquer outro valor, se o resto for 1, por exemplo, o número não vai ser primo, certo? E ele vai ser fracionado também. Então, toda vez que você quiser fazer uma divisão e só mostrar números inteiros, ou nesses casos de fazer uma verificação se o número é primo ou não e por aí vai, você vai utilizar o símbolo da porcentagem no lugar da barra, porque aí ele vai fazer a divisão de, por exemplo, 4 dividido por 2. O quociente é 2, só que se você utilizar a porcentagem, ele vai dar o resultado igual a zero, porque 4 dividido por 2, o resto é zero, certo? E nós temos também algo que a gente chama de ordem de precedência na matemática. E a ordem de precedência é tudo que está dentro dos parênteses. Então, por exemplo, se eu quiser somar 1 mais 1 dividido por 2, qual seria o resultado? Muitos responderiam que seria o resultado de valor 1, só que não vai ser valor 1, porque a ordem de precedência é sempre a multiplicação, divisão, na ordem que elas aparecem, para depois fazer a realização da soma. Então, nesse caso, eu primeiro dividiria 1 por 2, e o resultado de 1 por 2, que daria 0,5, seria somado por 1. Por isso que existe a ordem de precedência, e aqui na programação não é diferente. Se a gente colocar os parênteses, agora sim, eu primeiro, obrigatoriamente, o meu algoritmo somaria 1 mais 1, e aí o resultado de 1 mais 1 seria dividido por 2, que aí sim daria 1. Então, tem sempre a ordem de precedência também, certo? Já que a gente aprendeu agora todos os nossos operadores matemáticos, ou operadores aritméticos, a gente pode realizar a nossa equação. Então, equação simples. Quando você vai realizar uma soma de alguma coisa, você vai falar soma é igual ao número 1 mais o número 2. Já que a gente está pedindo para o usuário digitar esses valores, então a nossa equação também vai permitir que, de acordo com a necessidade do usuário, essa divisão seja sempre diferente. Então, se o usuário digitar 5 e 2, o resultado vai ter que ser 7. Se o usuário digitar 3 e 3, o resultado vai ter que ser 6, certo? Então, fica a cargo dos valores que o usuário digitar. Então, aqui, para exibir, agora a gente pode apagar aqui e colocar a nossa mensagem. O resultado da soma é... E agora a gente concatena com o resultado da nossa soma, que é justamente a variável chamada soma. Então, se a gente executar aqui, ó, então digite o primeiro número, 5, o segundo número, 2, o resultado da soma é 7, certo? Show, né? Então, vejam que é bem simples, é bem intuitivo, a questão da quebra de linha também é bem fácil você perceber que é só dar o contrabarra N, sempre onde o texto é digitado, no caso entre as duas aspas, e por aí vai. O sinal de igual no Portugal Studio é sempre quando você quer receber um valor de uma interação, e quando você coloca igual, que a gente vai aprender mais para frente, é você atribuir exatamente aquele valor à variável, no caso. Então, aqui, como eu coloquei o igual, eu estou dizendo que ele vai ser igual ao resultado da interação entre o número 1 mais o número 2, e assim vai me dar o resultado. Bacana? Então, para a aula de hoje é isso. A gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu a fazer quebra de linha, a gente aprendeu a fazer somas, a gente aprendeu a
todos os operadores aritméticos e aprendemos também a questão da ordem de precedência. Bacana? Te vejo então na próxima aula. Bom, eu acabei me despedindo antes de passar uma atividade para casa para vocês, no caso. Já que a gente aprendeu a fazer a realização de um algoritmo que soma dois números, fica como atividade, como exercício para casa vocês treinarem a fazer as outras operações. No caso, você vai fazer um algoritmo para subtrair dois números, aí você vai fazer outro algoritmo para multiplicar dois números, você vai realizar outro algoritmo para poder dividir dois números e você vai realizar outro algoritmo para mostrar só o resto da divisão, certo? Assim você treina aí todos os operadores aritméticos que a gente acabou de ver na aula de hoje.